Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quintou! Quintou com Brumas de Avalon. Passaram bem a semana? Confio que sim. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando as leituras que eu estou fazendo. Para essa semana, deixa eu já dar o recadinho, né? Já falei ontem com a leitura de Ramsés. Essa semana eu ainda vou segurar a leitura de sexta-feira, tá? Eu ainda não vou começar uma leitura nova de sexta-feira. Eu vou deixar para começar em agosto, ok? Quem tem filhos aí sabe que tá começando o retorno das aulas, então a rotina na minha casa tá meio atribulada. Eu vou dar uma seguradinha na estreia, ok? Então, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se quiser se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz, porque eu tenho planos para esse canal, que tá crescendo e tá me deixando bem animada. E eu tenho alguns planos, mas eu preciso de mais seguidores, mais inscritos no canal para conseguir colocar os planos em prática, tá? Mas aí confio que vocês vão me ajudar. Principalmente continuando aqui, acompanhando as leituras. Bom, na semana passada, eu gravei e publiquei para vocês o capítulo 15 de As Brumas de Avalon. E a partir daqui, desse ponto, a partir do que aconteceu na leitura anterior, vai dar a história tem uma reviravolta, né? Principalmente em relação a Morgana. Então, vamos começar. Capítulo 16. Durante todo o caminho até Avalon, Morgana ficou deitada em sua liteira, com a cabeça latejando e uma pergunta repetindo-se sempre em sua mente. Por quê? Estava esgotada depois dos 3 dias de jejum e do longo ritual. Sabia vagamente que o banquete e os momentos de amor da noite visavam a liberação daquela força e a teriam feito voltar à condição normal, não fosse o choque da manhã. Morgana conhecia-se bastante bem para saber que quando o choque e o cansaço passassem, seriam seguidos por uma explosão de raiva, e queria encontrar-se com Viviane antes que isso ocorresse, quando ainda pudesse manter uma certa aparência de calma. Tomaram daquela vez a rota do lago, e a seu próprio insistente pedido deixaram-na andar uma parte do caminho. Já não era a donzela da cerimônia, ritualmente protegida dos olhares, mas apenas uma das sacerdotisas atendentes da Senhora do Lago. Ao fazer a travessia de barca, teve de convocar as brumas para a entrada em Avalon, e levantou-se para fazê-lo quase como quem cumpre uma obrigação. De tal modo, já considerava esse mistério como parte de sua vida. Não obstante, ao levantar os braços para o gesto mágico, teve um súbito e paralisador momento de dúvida. Sentia-se tão mudada que já não estava certa de que teria ainda poder para abrir a passagem. Sua revolta era tanta que por um momento hesitou, e os homens da barca olharam-na com uma preocupação discreta. Sentiu-se atravessada pelos seus olhos e por um momento de intensa vergonha, como se tudo o que lhe acontecera na noite anterior estivesse, de algum modo, impresso em seu rosto, na linguagem da luxúria. O som dos sinos da igreja ecoou tranquilamente sobre o lago, e de repente Morgana retornou à infância, ouvindo o padre Columba discorrer com ênfase sobre a castidade, a maior aproximação com a santidade de Maria, Mãe de Deus, que por milagre tivera seu filho sem mancha, sequer momentânea, do pecado do mundo. Já naquela época, Morgana havia pensado: que absurdo isso!
Como poderia uma mulher ter um filho sem conhecer um homem? Mas ao som dos sinos sagrados, alguma coisa dentro dela pareceu desmoronar e perder-se, e lágrimas rolaram-lhe subitamente pelo rosto. Senhora, sente-se mal? Sacudiu a cabeça, dizendo com firmeza: Não, tive uma tontura por um momento. Respirou profundamente. Arthur não estava na barca. Não, era claro que não. Fora levado por Merlin a caminho do oculto. A deusa é una, Maria, a Virgem, a Grande Mãe, a Caçadora, e eu participo de sua grandeza. Fez um gesto como se quisesse afastar alguma coisa e levantou os braços uma vez, fazendo baixar rapidamente a cortina de névoa através da qual chegariam a Avalon. A noite caía, mas embora Morgana estivesse com fome e cansada, dirigiu-se imediatamente para a casa da senhora. Na porta, uma sacerdotisa interceptou sua entrada. A senhora não pode ver ninguém no momento. Absurdo, disse Morgana indignada, apesar do torpor que a amortecia, e esperando conter-se até enfrentar Viviane. Sou parenta dela. Pergunte-lhe se posso vê-la. A sacerdotisa saiu e voltou logo com um recado. A senhora mandou dizer-lhe que vai imediatamente para a casa das moças e que irá recebê-la em ocasião oportuna. Por um momento, sua raiva foi tanta que quase empurrou a mulher, afastando-a do caminho, e entrou à força na casa de Viviane. Ignorava o castigo para a sacerdotisa que desobedecesse ao juramento feito. E apesar de indignada, uma pequena voz, fria e irracional, aconselhou-a a não continuar agindo daquela maneira. Respirou fundo, compondo o rosto na expressão adequada a uma sacerdotisa. Curvou-se obediente e afastou-se. As lágrimas que fora obrigada a conter ao ouvir os sinos da igreja no lago estavam começando a inundar-lhe os olhos, e por um momento desejou, cansada, que pudesse deixá-las correr. Finalmente, a sós na casa das moças, em seu quarto tranquilo, poderia chorar se sentisse necessidade. Mas as lágrimas não vinham. Sentia apenas espanto e dor e ira, e que não tinha como expressar. Era como se o corpo e a alma estivessem atados num grande nó de angústia. Passaram-se 10 dias até que Viviane a mandou chamar. A lua cheia que brilhara no triunfo do galhudo encolhera-se e transformara-se num fragmento enfermiço e agonizante. Quando uma das jovens sacerdotisas trouxe a mensagem de que Viviane queria falar-lhe, o ódio de Morgana transformara-se numa raiva latente. Ela me usou como se usa um instrumento, como eu tocaria uma harpa. As palavras soaram de tal modo em sua mente que, a princípio, quando ouviu a música de uma harpa na casa de Viviane, acreditou que era o eco de seus amargos pensamentos. Depois, julgou que Viviane estivesse tocando. Mas agora suas mãos haviam envelhecido. Não perdera a habilidade, mas não conseguia mais produzir sons como os que estava ouvindo. Tratava-se de um novo arpista, que nunca ouvira antes, e sabia, mesmo sem vê-lo, que tocava uma harpa maior do que as de Taliesin, e que os dedos do músico falavam as cordas como se as tivesse encantado. Viviane contara-lhe certa vez uma velha história de um país distante, a história de um bardo cujos acordes haviam feito as pedras dançarem
e as árvores perderem as folhas de tristeza. E que quando ele desceu à região dos mortos, seus rigorosos juízes se comoveram e deixaram sua amada voltar com ele. Morgana ficou imóvel do lado de fora da porta, enquanto toda a irritação desaparecia com a música. De repente, sentiu que o pranto contido nos 10 últimos dias poderia retornar, que se ela o permitisse, sua raiva poderia dissolver-se em lágrimas que a lavariam totalmente, deixando-a tão fraca quanto qualquer menina. Abriu a porta de súbito e entrou sem cerimônias. Taliesin, o Merlin, estava presente, mas não tocava. Num gesto de atenção, suas mãos estavam juntas no colo e ele, inclinado para a frente, ouvia. Viviane, também, em vestes simples de casa, estava sentada no lugar habitual, mas distante do fogo. Cedera o lugar de honra ao estranho que tocava. Era um homem vestido com a roupa verde dos bardos, barbeado à maneira romana. Tinha cabelos encaracolados mais escuros do que o ferro enferrujado. Os olhos eram fundos sob uma testa que parecia quase grande demais para ele, e embora, por alguma razão, Morgana esperasse que fossem escuros, eram de um azul inesperadamente penetrante. Ele franziu a testa com a interrupção e suas mãos pararam em meio a um acorde. Também a Viviane a interrupção pareceu desagradar, mas ela fingiu não notar a descortesia. Entre, Morgana, e sente-se ao meu lado. Sei que você gosta de música e achei que teria prazer em ouvir Kevin, o bardo. Eu estava ouvindo lá fora. Merlin sorriu. Sente-se então. Ele é novo em Avalon, mas creio que talvez tenha muita coisa a nos ensinar. Morgana sentou-se ao lado de Viviane, que disse: Minha sobrinha Morgana, também da linhagem real de Avalon. Você tem à sua frente, Kevin, aquela que será a senhora aqui dentro de alguns anos. Morgana fez um movimento de surpresa. Ignorava os planos de Viviane, mas a raiva afagou seu sentimento de gratidão. Ela pensa que basta dizer uma palavra bondosa ou lisonjeira, e eu correrei a lamber-lhe os pés como um cachorrinho. Que esse dia esteja distante, senhora de Avalon, e que sua sabedoria continue a guiar-nos por muito tempo ainda, desejou Kevin suavemente. Falava o idioma deles impecavelmente. Quase não se percebia que não era sua língua materna. Apenas uma pequena hesitação antes das palavras, embora a pronúncia fosse perfeita. Bem, afinal, ele tinha ouvido de músico. Morgana calculou que devia ter cerca de 30 anos, talvez um pouco mais, mas não dispensou-lhe maior atenção depois daquela primeira surpresa com o azul de seus olhos, e concentrou-se na grande harpa pousada nos joelhos do moço. Como imaginara, era um pouco maior até mesmo do que a harpa de Taliesin, a que ele tocava nos grandes festivais. Era feita de madeira brilhante, avermelhada e escura, totalmente diversa da madeira clara de salgueiro de que eram feitas as harpas em Avalon. E ela concluiu ser esta a razão de emitir um som tão sedoso. O instrumento tinha uma curva graciosa como a de uma nuvem. Suas cavilhas eram feitas de um curioso osso pálido e estava pintado e enfeitado de letras rúnicas estranhas a Morgana, que havia aprendido
como qualquer mulher instruída, a ler e escrever em letras gregas. Kevin acompanhou-lhe o olhar insistente e pareceu um pouco menos aborrecido ao dizer: "Você está admirando minha amada." Passou a mão numa carícia pela madeira escura. Dei-lhe este nome quando foi feita para mim, presente de um rei. É a única mulher, moça ou velha, cujas carícias nunca me cansam e de cuja voz não enjoo nunca. Viviane sorriu para o arpista. Poucos homens podem orgulhar-se de uma namorada tão fiel. O sorriso dele foi um esgar cínico. Ah, como todas as mulheres, ela reagirá a qualquer mão que a acaricie. Mas creio que sabe que vibrará mais com o meu toque, e sendo lúbrica, como todas as mulheres, tenho a certeza de que gosta mais de mim. Parece-me que você não faz bom juízo das mulheres de carne e osso, sorriu Viviane. Ora, realmente não faço, senhora, exceto em relação à deusa. Essas palavras foram ditas com uma leve ironia, que não chegava a ser zombeteira. E estou satisfeito por não ter outra namorada a não ser esta aqui, que nunca me censura se a esqueço, mas que é sempre a mesma terna amante. Talvez, comentou Morgana erguendo os olhos, você a trate melhor do que trata uma mulher de carne e osso, e ela o recompense do mesmo modo. Viviane franziu a testa e Morgana admitiu ter passado dos limites, com essas palavras ousadas. Kevin levantou subitamente a cabeça, que estava inclinada sobre a harpa, e seu olhar encontrou o de Morgana. Por um momento, Kevin sustentou esse olhar, e ela ficou surpresa com sua hostilidade. Por isso, sentiu que ele compreendia alguma coisa de suas emoções, que conhecia a raiva e a combatera. Pareceu que ele ia falar, mas Taliesin fez-lhe um gesto com a cabeça, e o moço voltou a inclinar-se sobre o instrumento. Morgana notou então que sua execução era diferente da maioria dos arpistas, que seguravam o instrumento perpendicularmente ao corpo, tocando-o com a mão esquerda. Kevin tocava a harpa entre os joelhos e inclinava-se para a frente na direção dela. E isso a surpreendeu, mas quando a música começou a encher a sala, como um luar que viesse das cordas, ela esqueceu a estranheza da posição. Viu o rosto do músico modificar-se e tornar-se calmo e distante, sem a ironia de suas palavras. Concluiu que gostava mais dele quando tocava do que quando falava. Não havia nenhum outro som na sala, como se a harpa a houvesse enchido totalmente e os ouvintes tivessem contido até mesmo a respiração. A música fazia desaparecer tudo mais, e Morgana, baixando o véu sobre o rosto, deixou as lágrimas correrem. Parecia-lhe que naquele som ela podia ouvir o pulsar das ondas da primavera, a doce consciência que lhe enchera o corpo quando estava deitada naquela noite ao luar, esperando o amanhecer. Viviane estendeu-lhe a mão, como fizera quando Morgana era apenas uma criança, acariciando-lhe suavemente os dedos, um após o outro. As lágrimas continuavam a rolar, e ela não conseguia contê-las. Levou a mão de Viviane aos lábios e beijou-a. Pensou com esmagadora sensação de perda. Ora, ela é velha, envelheceu desde que cheguei aqui. Sempre, antes daquele momento,
Viviane lhe havia parecido sem idade, imutável, como a própria deusa. Ah, mas eu também mudei. Já não sou uma criança. Certa vez, quando cheguei, ela me disse que algum dia teria por ela tanto ódio quanto tive amor, e não pude acreditar nisso. Então, lutou contra o pranto, temendo fazer algum ruído revelador e, o que seria pior, interromper a música. Pensou: não, não posso odiar Viviane. E todo o seu sentimento dissolveu-se numa dor tão grande que por instantes ela pensou que fosse explodir no mais intenso choro. Um choro que seria por ela mesma, pelas modificações que sofrera, por Viviane, que havia sido tão bela, o rosto da própria deusa, e estava agora mais próxima da sombra da morte, e por saber que também ela, como Viviane, com o passar implacável dos anos, estaria sob a sombra da morte. Um pranto que seria pelo dia em que subira ao Thor com Lancelot, com quem se deitara ao sol, desejando ser tocada por ele, sem compreender claramente aquela ânsia, e por alguma coisa que perdera de maneira irrecuperável. Não apenas a virgindade, mas uma confiança e uma crença que jamais voltaria a conhecer. E Morgana estava certa de que ao lado dela, Viviane também chorava silenciosamente, por trás de seu véu. Levantou o olhar. Kevin estava imóvel. Apenas seus dedos moviam-se sobre as cordas. Quando a suspirante loucura da música tremeu no silêncio, ele levantou a cabeça e seus dedos varreram as cordas, tocando-as alegremente em melodia viva, cantada pelos semeadores de cevada nos campos, com um ritmo de dança e palavras que estavam longe de ser modestas. Desta vez ele cantou. Tinha voz forte, clara, e Morgana, sob o disfarce da música de dança, observou-lhe as mãos, puxando o véu para um lado, e conseguiu limpar as lágrimas traiçoeiras. E notou então que, apesar de toda a sua habilidade, havia algo de estranho com suas mãos. Pareciam mal formadas, e observando-as, percebeu que a 1 ou 2 dedos faltava a segunda falange, e ele tocava habilmente com o que restava, e ainda que a mão esquerda faltava totalmente o dedo mínimo. E pelas mãos, por mais belas e elásticas que parecessem, havia manchas mais claras, estranhas. Quando ele pousou a harpa, inclinando-se para firmá-la, a manga descobriu o pulso e ela viu ali horríveis manchas brancas, como as cicatrizes de queimaduras ou de feridas mutiladoras. Agora que o examinava de perto, constatou que seu rosto tinha uma fina rede de cicatrizes ao longo do queixo e da linha do maxilar. O rapaz notou o olhar de Morgana e levantou a cabeça, enfrentando-o agressivamente. Morgana desviou os olhos, corando. Depois da música que lhe tocara a alma, não desejava ferir seus sentimentos. Bem, disse Kevin subitamente. Minha namorada e eu temos sempre prazer em cantar para os que gostam da voz dela. Mas suponho que a senhora e o Sr. Merlin não me chamaram apenas para mostrar-lhes a minha música. Não foi só para isso, admitiu Viviane em sua voz grave e cheia. Mas você nos proporcionou um prazer de que me lembrarei durante muitos anos. Eu também, disse Morgana. Sentia-se agora tímida diante dele, tal como antes havia sido ousada. Não obstante, aproximou-se para ver mais de perto a grande harpa. Nunca tinha visto uma harpa desse tipo. Acredito que não, respondeu Kevin.
pois mandei fazê-la especialmente. O arpista que me ensinou minha arte ficou horrorizado, como se eu tivesse blasfemado contra seus deuses, e jurou que ela produziria um barulho horrível, que serviria apenas para assustar os inimigos, como as grandes harpas de guerra que tinham 2 vezes o tamanho de um homem e eram carregadas em carroças pelos montes da Gália, e ali deixadas ao vento, para que fizessem barulhos desagradáveis, a ponto de assustarem até mesmo as legiões romanas. Bem, toquei numa dessas harpas, e um rei agradecido deu-me autorização para mandar fazer um instrumento do jeito que eu quisesse. Taliesin interrompeu-o. Ele diz a verdade, embora eu não tivesse acreditado quando ouvi a história pela primeira vez. Que homem imortal poderia tocar num daqueles monstros? Eu toquei, afirmou Kevin. Por isso o rei mandou que fizessem minha amada para mim. Tenho uma harpa menor, do mesmo desenho, mas não tão boa. Realmente ela é bela, comentou Morgana. De que são as cavilhas? De osso de foca? São feitas, ao que me informaram, dos dentes de um grande animal que vive nos países quentes, bem mais ao sul, explicou, sacudindo a cabeça. Sei apenas que é um material liso e bonito e, ao mesmo tempo, duro e resistente. É mais caro do que o ouro, embora menos vistoso. Você não assegura como sempre vi a harpa ser tocada. Não, disse Kevin com seu sorriso torto. Tenho pouca força nos braços e tive de estudar a posição em que poderia tocar melhor. Notei que você olhava minhas mãos. Quando eu tinha 6 anos, a casa em que vivia foi incendiada pelos saxões e só fui retirado tarde demais. Ninguém acreditou que eu viveria, mas surpreendi a todos, e como não podia andar nem lutar, colocaram-me num canto e decidiram que, com minhas mãos defeituosas, e mostrou-a tranquilamente, talvez pudesse aprender a fiar e tecer com as mulheres, mas não mostrei muita disposição para isso. Um dia, um velho arpista apareceu e, em troca de um prato de sopa, pôs-se a divertir um aleijado. Quando ele me mostrou as cordas, tentei tocar. Consegui produzir alguma coisa parecida com música e, assim, ele teve assegurado seu sustento naquele inverno e no seguinte, ensinando-me a tocar e a cantar, garantindo que poderia preparar-me para ganhar a vida com a música. Por isso, durante anos, não fiz outra coisa senão ficar sentado no canto e tocar, até que minhas pernas finalmente se tornaram bastante fortes e pude aprender outra vez a andar. Fez um movimento de ombros, tirou um pano que estava atrás de si e enrolou com ele a harpa, colocando-a numa caixa de couro adornada de signos. Eis como me tornei a arpista da aldeia e acabei arpista do rei. Quando o velho rei morreu, seu filho não gostava de música e achei melhor deixar o reino antes que ele começasse a cobiçar o ouro da minha harpa. Cheguei então à Ilha Druida e ali estudei a arte dos bardos, sendo finalmente mandado a Avalon. E aqui estou, acrescentou com um novo movimento de ombros, aguardando a razão por que me mandaram chamar. Por quê? Disse Merlin. Sou velho, e os acontecimentos a que demos início esta noite só poderão ter resultados plenos dentro de mais uma geração. E quando isso acontecer, eu não estarei mais aqui. Viviane inclinou-se para a frente e perguntou: Você teve algum aviso, pai? Não, minha querida. Eu não desperdiçaria a visão com um assunto desses. Não consultamos os deuses para saber se haverá neve no próximo inverno. E, assim como você trouxe Morgana para cá, eu trouxe Kevin, o bardo,
a fim de que haja alguém mais jovem para acompanhar os acontecimentos depois que eu tiver desaparecido. Ouça, portanto, o que tenho a dizer. Uther Pendragon está agonizando em Caerleon, e onde o leão cai, juntam-se os corvos. Tivemos informação de que um grande exército está sendo organizado nos países a oeste do rio Medway, onde os povos do tratado decidiram ser chegado o momento de levantar-se e tomar-nos o resto da Bretanha. Mandaram chamar mercenários do continente, do norte da Gália, para unirem-se a eles na derrubada do nosso povo e para desfazerem o que Uther construiu. Chegou o momento em que todo o nosso povo deve lutar pela bandeira que trabalhamos tantos anos para levantar. Não temos muito tempo. O povo deve ter seu rei e precisa dele agora. Não podemos perder uma outra lua, ou os inimigos nos atacarão. Lot quer o trono, mas os sulistas não o conseguirão. Há outros, o duque Marcos da Cornualha, Uriens em Gales do Norte, mas nenhum deles tem apoio fora de suas próprias terras, e corremos o perigo de ficar como o burro que morreu de fome entre 2 sacos de forragem, sem saber qual comer primeiro. Precisamos do filho de Pendragon, por mais jovem que seja. Nunca ouvi dizer que Pendragon tivesse um filho, observou Kevin. Ou terá ele reconhecido o que sua mulher teve com o duque da Cornualha logo depois que eles se casaram? Uther devia estar com uma pressa imoral de se casar, se não pôde nem mesmo esperar que ela tivesse a criança antes de levá-la para sua cama. Viviane ergueu a mão. O jovem príncipe é filho de Uther. Ninguém pode duvidar disso. Nem duvidará ao ver o rapaz. É mesmo? Então Uther fez bem em escondê-lo, tornou Kevin. Pois seu filho com a mulher de um outro... Viviane silenciou-o com um gesto. Igraine é minha irmã, e é da linhagem real de Avalon. Este filho de Uther e Igraine teve seu nascimento previsto, como o rei que era e que seria. Ele já tomou os galhos e foi coroado pelas tribos. Que rei da Bretanha aceitará um rapaz de 17 anos para ser grande rei? Perguntou Kevin com ceticismo. Ele pode ser tão corajoso quanto o lendário Cuchulainn, e eles ainda desejariam um guerreiro de maior competência. Quanto a isso, ele aprendeu as artes da guerra e o que cabe ao filho de um rei, disse Taliesin, embora ignore que tem sangue real. Mas creio que a lua cheia que acaba de passar deu-lhe uma noção de seu destino. Uther teve um presságio como nenhum rei antes dele. Esse rapaz, Arthur, terá um prestígio ainda maior. Já o vi no trono. A questão não é ser ele, aceito ou não, mas o que podemos fazer para colocá-lo no trono com toda a majestade do grande rei, de modo que todos os reis em guerra se deem as mãos contra os saxões, em lugar de lutarem entre si. Eu descobri como conseguir isso, disse Viviane, e o que for necessário será feito na lua nova. Tenho uma espada para ele, uma espada lendária, que nunca foi manejada por um herói vivo. Fez uma pausa e depois continuou lentamente. Em troca dessa espada, exijo uma promessa. Quero que ele jure fidelidade a Avalon, não importa o que os cristãos façam. E então, talvez, a situação se inverta e Avalon possa sair das névoas, e sejam os monges e seu Deus morto que tenham de esconder-se nas sombras e na cerração, enquanto Avalon brilhar novamente a luz do mundo exterior.
Um plano ambicioso? Comentou Kevin. Mas se o grande rei da Bretanha jurasse fidelidade a Avalon, isso foi planejado antes do nascimento dele. Taliesin expôs lentamente. O menino foi educado como cristão. Será que aceita esse juramento? Que valor têm as conversas sobre deuses para um rapaz em comparação com uma espada lendária com a qual poderá liderar seu povo e a fama dos grandes feitos? Perguntou Viviane. Qualquer que seja o resultado, já fomos demasiado longe para pararmos agora. Estamos todos comprometidos. Dentro de 3 dias, a lua voltará a ser nova, e nesta ocasião auspiciosa, ele terá a espada. Não havia muita coisa a dizer. Morgana ficou sentada ouvindo, ao mesmo tempo emocionada e aterrorizada. Estava em Avalon havia muito tempo, pensou, escondida entre as sacerdotisas, com o pensamento voltado para as coisas sagradas e a sabedoria secreta. Esquecera a existência de um mundo lá fora. Nunca havia, de certa forma, tomado realmente consciência de que Uther Pendragon, o marido de sua mãe, era o grande rei da Bretanha e que seu irmão também o seria um dia. Mesmo, pensou com um toque daquele novo sarcasmo, com a mancha da dúvida quanto ao seu nascimento. Talvez os reis rivais recebessem até mesmo bem um candidato que não tivesse ligações com nenhum grupo ou facção. Um filho de Pendragon, belo e modesto, que pudesse servir como um símbolo em torno do qual todos se congregassem. Além disso, um candidato a grande rei já havia sido aceito pelas tribos e pelos Pictos, e por Avalon. E então Morgana tremeu, recordando-se do papel que lhe coubera naquilo, e sua revolta cresceu. Quando Taliesin e Merlin se levantaram para partir, lembrou-se por que desejara 10 dias antes, encolerizada, enfrentar Viviane. A harpa de Kevin em sua caixa ornamentada era difícil de carregar, sendo muito maior do que os instrumentos comuns. Sob seu peso, o rapaz parecia desajeitado, de joelhos duros e pés que se arrastavam. Feio, pensou Morgana. Um homem feio e grotesco. Mas quando toca, quem pensaria nisso? Há nesse homem alguma coisa mais que qualquer um de nós desconhece. Lembrou-se então do que Taliesin dissera, de que estava olhando para o próximo Merlin da Bretanha, tal como Viviane revelara que seria a próxima Senhora do Lago. Isso não lhe provocou nenhum entusiasmo, mas se Viviane o tivesse declarado antes daquela viagem, ela teria ficado orgulhosa e excitada. Agora, a perspectiva parecia-lhe obscurecida pelos acontecimentos. Com meu irmão, não tinha importância quando éramos sacerdote e sacerdotisa, Deus e deusa juntando-se sob a força do ritual. Mas pela manhã, quando despertamos e éramos homem e mulher juntos, aquilo foi real, foi pecaminoso. Viviane estava de pé junto à porta, vendo-os afastarem-se. Para um homem com suas deficiências, ele movimenta-se bem. É uma felicidade para o mundo que ele tenha sobrevivido aos seus ferimentos e que não tenha se transformado num mendigo de rua ou em tecelão de tapetes no mercado. Um talento como o seu não deve ficar escondido na obscuridade, ou mesmo na corte de um rei. Uma voz e mãos como aquelas pertencem aos deuses. Ele é muito talentoso, sem dúvida, disse Morgana, mas pergunto se será prudente.
O Merlin da Bretanha deve ser não só culto e talentoso, mas também prudente e virtuoso. Deixo isso a Taliesin, concluiu Viviane. O que tem de ser, será. Não cabe a mim ordená-lo. De repente, Morgana extravasou seu ressentimento. Estará realmente admitindo que existe alguma coisa na face da terra que não lhe compete ordenar, senhora? Pensei que acreditava ser sua vontade a vontade da deusa, e que todos nós fôssemos a títeres do seu serviço. Você não deve falar assim, minha filha, disse Viviane, olhando-a com surpresa. Você não pode estar querendo ser insolente comigo. Se Viviane tivesse respondido às suas palavras com arrogância, a raiva de Morgana teria crescido e explodido. Mas sua suavidade desorientou-a. Indagou somente: Viviane, por quê? E sentiu, envergonhada, que as lágrimas voltavam a sufocá-la. Então, a voz de Viviane foi dura. Será que a deixei muito tempo entre os cristãos, afinal de contas, ouvindo suas conversas sobre o pecado? Pense, filha, você é da linhagem real de Avalon, e ele também. Poderia eu tê-la entregue a um plebeu? Ou poderia o grande rei receber uma plebeia? E eu acreditei em você quando disse... Acreditei que era obra da deusa. Claro que era, respondeu Viviane com suavidade, mas sem compreensão. Mesmo assim, eu não poderia dá-la a alguém que não fosse digno de você, minha Morgana. Tinha voz terna. Ele era tão criança quando se separaram. Pensei que jamais a reconheceria. Lamento que você o tenha reconhecido, mas afinal de contas, teria de saber, mais cedo ou mais tarde, e ele não precisa saber por muito tempo. Morgana disse, enrijecendo o corpo para conter a indignação. Ele já sabe. Ele sabe. E ficou mais horrorizado do que eu. Viviane suspirou. Bem, nada podemos fazer agora. O que está feito, e neste momento a esperança da Bretanha é mais importante do que seus sentimentos. Morgana voltou-se e não esperou para ouvir mais. Fim do capítulo 16. Capítulo 17. A lua estava escura no céu. Nessas ocasiões, ao que se dizia as sacerdotisas da Casa das Moças, a deusa esconde o rosto da humanidade, aconselhando-se com os céus e os deuses que ficam atrás dos deuses que conhecemos. Viviane também se recolhia durante a obscuridade da lua, enquanto sua solidão era protegida por duas jovens sacerdotisas. Passou a maior parte do dia na cama, deitada de olhos fechados e pensando se, afinal de contas, realmente Morgana teria razão. Se, embriagada pelo poder, acreditava que todas as coisas estavam às suas ordens, para com elas jogar como lhe parecesse melhor. O que fiz, pensou, foi feito para salvar esta terra e seu povo da rapina e da destruição, do retorno à barbárie, de um saque maior que o de Roma nas mãos dos godos. Tinha vontade de mandar chamar a moça, ansiosa que estava por sua antiga proximidade. Se realmente ela passasse a odiá-la, seria o maior preço que teria pago por qualquer de suas decisões. Morgana, o único ser humano que amara integralmente. Ela é a filha que eu devia à deusa, mas o que está feito não pode ser desfeito. A linhagem real de Avalon não deve ser contaminada pelo sangue plebeu.
Pensou em Morgana com a dolorosa esperança de que algum dia a jovem compreenderia, mas quer compreendesse ou não, Viviane sabia ter feito apenas o que era preciso fazer. Dormiu um pouco, naquela noite, com sonhos caóticos e visões, pensando nos filhos que haviam se distanciado do mundo lá fora, no qual o jovem Arthur viajava agora com Merlin. Chegaria a tempo de ver o pai ainda vivo? Fazia 6 semanas que Uther Pendragon jazia enfermo em Caerleon, piorando e melhorando, por turnos, mas parecia improvável que pudesse resistir por muito mais tempo. Quando a alvorada se aproximou, Viviane levantou-se e vestiu-se tão silenciosamente que nenhuma das sacerdotisas a seu serviço percebeu. Estaria Morgana dormindo na casa das moças? Teria também ela passado a noite com o coração pesado ou teria chorado? Morgana nunca chorara na frente dela, até aquele dia em que a harpa de Kevin a comoveu, e mesmo então escondeu suas lágrimas. O que está feito, não posso poupá-lo, mas desejo de todo o coração que tivesse havido alguma outra forma. Saiu silenciosamente para o jardim que ficava atrás de sua casa. Os pássaros estavam começando a despertar. Flores de maçã, suaves e perfumadas, caíam das árvores que tinham dado a Avalon este nome. Elas darão fruto no devido tempo, tal como aquilo que faço agora também frutificará na época certa. Mas eu não florirei, nem darei mais frutos. O peso dos anos era grande em sua mente. Estou velha, mesmo agora, por vezes a visão me falha, a visão que tenho para guiar esta terra. Nem sua mãe atingira aquela idade. Chegaria um momento, na realidade estava quase chegando, em que teria de abandonar o fardo e seu cargo sagrado, entregar o governo real de Avalon à senhora que viria, colocando-se atrás dela, nas sombras, como sábia, ou como a velha sombra da própria morte. Morgana não está preparada. Ela ainda vive de acordo com o tempo do mundo e pode tremer e chorar pelo que não é possível evitar. Passou em revista as sacerdotisas existentes em Avalon, moças e velhas. Não havia nenhuma a quem pudesse confiar o governo daquela terra. Morgana chegaria algum dia a ter a estrutura necessária, mas ainda não estava pronta. Haven talvez tivesse a força para isso, mas entregara sua voz aos deuses. Haven destinava-se à loucura divina dos mundos além, e não ao conselho e ao juízo sóbrios deste mundo. O que aconteceria à Bretanha se ela morresse antes que Morgana chegasse à plenitude de seus poderes? O céu continuava escuro, embora a leste a névoa já se dissolvesse com o amanhecer. A luz cresceu enquanto Viviane o observava. As nuvens vermelhas formaram-se lentamente, assumindo a forma de dragões vermelhos, retorcendo-se por todo o horizonte. E então, uma grande estrela cadente flamejou por todo o céu, quase apagando os dragões vermelhos. Seu brilho cegou Viviane por um momento. Quando voltou a enxergar, o dragão vermelho desaparecera e as nuvens instáveis haviam se tornado brancas com o sol nascente. Viviane sentiu calafrios na espinha. Um presságio assim não era visto 2 vezes na mesma existência. Toda a Bretanha devia tê-lo visto. Então Uther se vai, pensou. Adeus ao dragão que abriu suas asas sobre nossas praias. Agora os saxões lançar-se-ão sobre nós.
Suspirou, e então, sem qualquer indício prévio, houve uma agitação no ar, e um homem surgiu à sua frente no jardim. Viviane tremeu, não com o medo que uma mulher simples poderia sentir ante o intruso. Não temia nenhum homem vivo, mas porque havia muito tempo não recebia uma mensagem verdadeira deste tipo, uma visão que se lhe impunha sem ter sido convocada, devia ser de grande força. A força de uma estrela cadente, um presságio como nunca vi. Por um momento, não reconheceu o homem à sua frente. A doença embranquecera-lhe o cabelo louro, encurvara-lhe os ombros fortes e dobrara-lhe a espinha. A pele estava amarela e os olhos fundos de dor. Mesmo assim, Uther Pendragon parecia, como sempre, maior do que a maioria dos homens. E embora o jardim fechado estivesse praticamente em silêncio e ela ouvisse o pio dos pássaros pela voz de Uther, sim, e visse as árvores em flor através de seu corpo, quando ele falou, essa voz pareceu-lhe, como sempre, áspera e sem calor. Então, Viviane, encontramo-nos pela última vez. Há entre nós um laço que eu não teria desejado. Não fomos amigos, cunhada, mas confio na sua visão, pois o que você disse sempre se confirmou, e você é a única que pode fazer com que o próximo grande rei da Bretanha tome o que é legitimamente seu. Viu então no peito dele a marca de uma grande ferida. Como era possível que Uther Pendragon, que já jazia enfermo em Caerleon, tivesse morrido de um ferimento e não de sua prolongada enfermidade? Morri como um soldado deve morrer. As tropas do tratado romperam seu juramento de fidelidade, e meus exércitos não puderam resistir-lhes enquanto não me fiz carregar até o campo de batalha, para mostrar-me a meus soldados. Então eles encorajaram-se novamente. Mas Aesk, o chefe dos saxões, não darei àquele selvagem o nome de rei, rompeu nossas linhas, matou 3 dos meus guardas e eu o matei antes que seu guarda-costas pudesse me matar. Mas ganhamos aquela batalha. A batalha seguinte será para meu filho, se ele subir ao trono. Viviane ouviu-se dizer em voz alta em pleno silêncio: Arthur é rei pela velha linhagem real de Avalon. Ele não precisa do sangue do Pendragon para assumir o lugar que lhe é devido como grande rei. Mas disso, que teria feito o Uther vivo explodir de raiva, apenas provocou um sorriso cansado, e pela última vez ela lhe ouviu a voz. Não tenho dúvidas de que seria necessário mais do que a sua magia, cunhada, para fazer com que os reis menores da Bretanha aceitassem isso. Você pode ver com desprezo o sangue do Pendragon, mas é dele que Merlin tem de se valer para colocar Arthur no meu trono. E então, ante seus olhos, a forma de Uther Pendragon desapareceu, e à frente dele surgiu outro homem, a quem Viviane só vira em sonhos, e num momento de revelação compreendeu porque nenhum homem nunca havia sido para ela mais do que um dever, ou um caminho para chegar ao poder, ou uma noite de prazer. Por um momento, ela estava numa terra submersa antes que as pedras circulares do Thor tivessem sido levantadas, e em volta dos braços tinha serpentes douradas que se enroscavam. O crescente apagado queimava como uma grande lua de cornos entre suas sobrancelhas, e ela o conheceu, com um conhecimento que ia além do tempo ou do espaço. Deu um grito, um grande grito de lamento por
tudo o que jamais conhecera nesta vida e a agonia de uma privação não imaginada até aquele momento. E então o jardim ficou vazio e os pássaros chorreavam despreocupados no silêncio úmido das névoas que ocultavam o sol nascente. E muito longe, em Carleon, Igraine, sabendo-se viúva, sofre pelo seu amor. Cabe-lhe agora chorar por ele. Viviane buscou o apoio do tronco orvalhado da grande árvore e nele se encostou, torcendo-se numa dor inesperada. Ele nunca a havia conhecido. Ele sentira aversão por ela, jamais confiara nela até o momento de sua morte, quando o disfarce mortal de uma vida apenas desaparece. Deusa, tem misericórdia. Toda uma vida passada sem que eu o conhecesse. Foi-se novamente, e poderei conhecê-lo quando nos encontrarmos outra vez, ou caminharemos novamente cegos, passando um pelo outro como estranhos. Mas não houve resposta, apenas silêncio, e Viviane não podia sequer chorar. Igraine chorará por ele. Eu não posso. Recompôs-se rapidamente. Não era o momento de ficar chorando por um amor como um sonho dentro de um sonho. Era novamente tempo de agir. E ela recordou a visão com algum desalento. Não encontrava agora em seu coração nenhuma dor pelo morto, apenas se exasperava. Devia ter sabido que ele iria morrer no momento menos conveniente possível, antes que tivesse tempo de proclamar seu filho diante dos pequenos reis rivais, todos disputando a coroa do grande rei. Por que não ficar em Carleon? Por que ceder ao orgulho que o levava a mostrar-se, mais uma vez, no campo de batalha? Teria ao menos visto o filho. Teria Merlin chegado a tempo? A visão desaparecera, e não era possível chamá-la de volta. Não havia como tentar obrigá-la a voltar para fazer perguntas superficiais. Uther tinha realmente vindo a ela no momento de sua morte. Era melhor que Igraine nunca soubesse disso. Mas desaparecera. Viviane olhou para o céu. Não havia ainda nenhum sinal da lua crescente. Talvez ainda pudesse ver alguma coisa em seu espelho. Devia chamar Raven? Não havia tempo para isso. E Raven talvez não consentisse em romper seu silêncio para uma visão relacionada com os negócios do mundo exterior. Morgana? Não desejava enfrentar os olhos dela. Viverá ela toda a sua vida como eu vivi, com o coração morto dentro do corpo? Respirou profundamente e tremeu, voltando-se para deixar o jardim. Ainda eram grandes a umidade e o frio. A luz do sol estava escondida pela bruma. Não havia ninguém para vê-la caminhar rapidamente pela trilha secreta na direção do poço sagrado, onde se inclinou para beber, lançando o cabelo para trás, formando uma concha com as mãos a fim de apanhar a água. Depois, dirigiu-se à pequena lagoa que servia de espelho. Durante tantos anos servira ao santuário que já aceitava sem pensar a sua capacidade de ter visões. Mas agora, ao contrário do que sempre fazia, rezou. Deusa, não me tires esse poder, ainda não. Deixa-o por algum tempo ainda. Mãe, tu sabes que não o peço para mim, apenas para que esta terra esteja protegida, até que possa colocá-la nas mãos que preparei para isso. Por um momento, viu apenas as ondas na água da lagoa e apertou as mãos, como se assim pudesse forçar a visão. Depois, lentamente, as imagens começaram a formar-se.
Viu Merlin andando de um lado para o outro, percorrendo toda a extensão da terra, com seu jeito secreto, ora como um druida e bardo, como convinha ao mensageiro dos deuses, ora como um velho mendigo ou mascate, ou como um simples arpista. O rosto começou a modificar-se, e ela viu Kevin, o bardo, ora com as roupas brancas do mensageiro de Avalon, ora com as vestes de nobre, enfrentando os padres cristãos. E havia uma sombra por trás de sua cabeça. Ele estava envolto em sombras. A sombra do bosque de carvalhos, a sombra da cruz. Viu-o com o sagrado vaso das insígnias dos druidas. Viu o jovem Arthur, com a testa ainda manchada do sangue do gamo contra o qual havia lutado e que matara. E Morgana rindo, coroada de flores, o rosto marcado de sangue. Não queria ver, e tentou com todas as forças afastar os olhos, mas não ousava romper o fluxo das visões. Viu uma vila romana e Arthur entre dois meninos. Um era o seu próprio filho, Lancelot, e imaginou que o outro fosse o irmão de criação de Arthur, Caio, filho de Ectório. Viu Morgause cercada por seus filhos que se ajoelhavam, um após o outro, aos pés de Arthur. Viu depois a barca de Avalon, envolta em negro como um palho, e Morgana na proa, mas uma Morgana mais velha e chorando. Viviane passou a mão impaciente sobre a superfície da água. Não era o momento de estar ali buscando orientação em visões que pareciam não ter significado naquele momento. Desceu rapidamente o morro na direção de sua casa e chamou as sacerdotisas que a serviam. Vistam-me, ordenou secamente, e mandem chamar Merlin. Ele deve ir a Carleon e trazer o jovem Arthur até aqui, antes que a lua fique mais de um dia no céu. Não há tempo a perder. Fim do capítulo 17. Muito bem, meus companheiros de leitura. Eu acho que agora Arthur entra definitivamente na história. Vamos ver como é que essa história vai se desenrolar a partir da semana que vem. Já vou avisar, tá? Os capítulos 18 e 19 são longos, então a leitura deles vai ser diretaça. Pode ser? Vou fazer a leitura contínua dos próximos 2 capítulos como eu fiz os de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando da história. Na semana que vem a gente se encontra de novo. Quarta-feira para Ramsés, quinta-feira para Avalon. E eu vou saber essa semana qual será a próxima leitura. Acho que na quarta-feira eu já divulgo para vocês, tá bom? Um grande beijo, um ótimo final de semana e até a semana que vem. Tchau!